Olá, amigos, muito bem-vindo. Eu sou o pastor Borges Monteiro e esse é o programa Palavra de Fé. Hoje, com uma notícia especial, acabou de sair a liberação dos cultos com capacidade de 25%. Nós vamos poder ter cultos presenciais já nesse domingo agora, com 25% da capacidade da igreja. Então você já pode vir para a igreja. E amanhã, inclusive, é um culto muito especial, é um culto de Santa Ceia. Olha, é o culto mais esperado pelo cristão. Aqueles que são de Deus, o que eles mais esperam, o que eles mais aguardam é poder ceiar, porque a Santa Ceia, ela faz com que o maior de todos os milagres aconteça. Ela faz com que a pessoa nasça de Deus. Ela faz com que haja uma transformação dentro da pessoa, onde o próprio Jesus venha e habite dentro dela. E se Jesus habitar dentro dela, então não tem como a vida dela ser uma vida de sofrimento. A vida dela vai ser bênção. Amém? Então amanhã você já é meu convidado para estar conosco, mesmo que você esteja vendo esse vídeo depois, né? Depois do sábado à noite, do horário que nós estamos gravando agora, no domingo de Páscoa agora, a Santa Ceia aqui na casa de Deus. Bom, vamos ao texto. Eu vou trazer agora uma palavra de fé para que Deus venha te abençoar. Vamos ao texto. Diz assim, ó, hoje no livro de 1 Coríntios, capítulo 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora o podeis, porque ainda sois carnais. Olha que interessante. O apóstolo Paulo dizendo: eu não vos pude falar como pessoas espirituais, e sim como pessoas carnais. Olha que interessante isso. Veja que a mensagem de Deus é uma mensagem espiritual. E o apóstolo queria passar para as pessoas algo espiritual, algo maravilhoso, algo que vem do céu. Só que não pôde. Por quê? Porque uma pessoa, quando ela é carnal, ela não tem estrutura para ouvir os planos de Deus. Porque quando Deus age na vida de uma pessoa, quando Deus faz uma promessa de agir na vida de uma pessoa, não vai existir impedimento, não vai existir barreiras, não vai existir atrapalhamento. Nada pode impedir Deus de agir na vida de uma pessoa. Mas quando a pessoa é carnal, ela tem dificuldade. Porque você vai pregar para ela algo extraordinário, algo forte, e ela não vai ter estrutura para entender aquilo que Deus quer fazer na vida dela. É o que nós encontramos hoje em dia com as pessoas carnais. Às vezes, por exemplo, você está enfrentando um problema na sua vida sentimental. E a pessoa já tomou partido e diz assim: eu vou embora de casa, eu não consigo mais ser feliz com você. E aí ela vem na igreja ou através de uma mensagem de fé, Deus diz para ela que vai restaurar a família dela, que vai restaurar a vida sentimental dela. Mas por ela ser carnal, ela não consegue crer. Às vezes você está enfrentando uma situação onde você não vê saída, você fala: meu Deus, isso aqui não tem como mudar. Às vezes é um problema familiar, é um problema financeiro, em alguma área da sua vida é um problema que você não vê saída. Mas quando você ouvir a palavra da pregação, a palavra da fé, a palavra de Deus vai te mostrar uma saída, ela vai te dar uma direção. Inclusive, Deus não vai aceitar que alguém coloque limite nele, que alguém diga para ele que ele não pode fazer, porque Deus pode todas as coisas. Mas quando a pessoa é carnal, ela não consegue crer nisso. Por isso que o apóstolo disse
Eu não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas eu tive que falar como a pessoas carnais. E aí diz assim, ó, como a crianças em Cristo, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não o podeis suportá-lo, nem ainda agora o podeis, porque ainda sois carnais. Então você vê que há um processo de conversão, em que a pessoa que é carnal, ela vai se tornar uma pessoa espiritual. E veja que o apóstolo diz, eu vos dei leite, leitinho. Leite é um alimento que serve para quem? Para criança, criancinha, pequenininha, recém-nascido. Porque uma pessoa adulta, você não vai dar leite para ela e aquele leite vai servir para o almoço, não é verdade? Ela precisa de algo mais forte, de algo mais substancial, ela precisa de mais valor energético, ela precisa de algo que aguente segurar o corpo dela. O leitinho não, o leitinho é para criancinha. Então, a mesma coisa na palavra de Deus. Às vezes a pessoa só aguenta ouvir uma palavra que diz assim, Jesus te ama, tá bom? É um leitinho que você está dando para ela. Você não pode falar uma coisa mais forte, porque ela não aguenta ainda entender, porque ela ainda não é espiritual, uma pessoa carnal. Olha, Jesus, ele é contigo desde o dia que você nasceu, amém? Aí a pessoa diz amém, porque ela ainda é criancinha espiritualmente. Agora, quando ela se torna uma pessoa espiritual, quando ela nasce de Deus, então nós podemos pregar para ela, você nasceu para dar certo. Você tem que dar certo. Você nasceu para ser uma bênção. Deus é contigo e tudo que você fizer vai ser bem sucedido, vai ser vitória. Aí a pessoa já começa a crer, porque o entendimento dela já é o entendimento espiritual. Olha, você tem que se desviar do mal. Não tem mal que não é para você enfrentar. Você se desvia que para você é mais interessante. Então a pessoa já começa a ter entendimento da palavra de Deus. Ela começa a entender a importância de obedecer, que aquilo que ela planta, ela colhe. Então a pessoa vai evoluindo espiritualmente, não fica sempre como carnal. Então veja você como que Deus é grande. Veja você como que Deus, ele realmente é pai, como ele realmente se importa com a sua vida, com que você dê certo, porque ele conhece a sua estrutura. Ele sabe que a pessoa que chegou agora na igreja, a vida dela vai começar a mudar aos poucos. Não adianta a pessoa chegar agora na igreja e você... Vou te dar um exemplo, imagine o seguinte, eu vou te dar um exemplo. A pessoa teve um casamento e se separou, estou dando um exemplo. Separou e já seguiu a vida. Imagine ela chegar na igreja hoje e ela já encontrar uma pessoa hoje na igreja e se casar novamente. Isso não vai dar certo, porque ela já destruiu um casamento e ela ainda não foi preparada para aprender a ter um novo relacionamento, mas dessa vez do jeito certo. Então, não adianta você achar que é o seguinte, eu vou para a igreja e a minha vida, Deus vai me dar uma vida novinha já no outro dia. Porque se te der uma vida novinha, sem você se converter, você vai fazer com a vida nova o que você fez com a vida velha, não é verdade? Então você tem que pensar nessas coisas. É verdade, eu preciso de me estruturar, eu preciso de me libertar, eu preciso de me converter, eu preciso de continuar mais, aprendendo mais de Deus, para que a minha vida possa suportar essas revelações, essas novas coisas que Deus tem falado a meu respeito. Amém? Vamos continuar. Porquanto, olha só isso aqui, ó. Porquanto havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, eu sou e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo o homem? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem creste, e isto conforme o Senhor
concedeu a cada um. Então você vê, a palavra de Deus diz, quando há contendas, quando há ciúmes no nosso meio, não é certo que você é uma pessoa ainda carnal, porque não é para uma pessoa de Deus viver em contendas, não é para uma pessoa de Deus viver em ciúmes, não é para uma pessoa de Deus viver brigando. E você sabe que as pessoas dizem que são de Deus e elas brigam. Acredite, a pessoa briga dizendo que ela é mais de Deus do que a outra. Ora, é certo que essa pessoa ainda é carnal. Porque se a pessoa fosse espiritual, se a pessoa fosse nascida de Deus, ela não ia brigar, ela ia se alegrar. Se você falar para mim assim, pastor, eu estou indo para a igreja, não é para a sua igreja, mas eu estou indo para a igreja, o sentimento que nasce em mim é de alegria, é alegria. Graças a Deus você está buscando a Deus. Mas quando há uma competição, quando há uma briga, porque um acha que é mais de Deus que o outro, aí é porque é carnal. É porque a pessoa ainda não nasceu de Deus. E fica brigando, não, eu sou da igreja tal, eu sou da igreja tal. E não está preocupado com a salvação. E enquanto eles ficam brigando, porque um é de uma igreja, a minha igreja que é a certa, a outra que é errada, essa aqui é boa, essa não é. Enquanto eles ficam brigando por causa da igreja, a igreja perfeita, né, a igreja correta, as pessoas vão sofrendo. As pessoas vão sofrendo. Como aquela passagem da pessoa que estava caído ao caminho, aí passou o pastor e desviou. Porque eu sou pastor, não posso ficar aí falando com quem está caído. Aí passou o levita, passou o músico, sartou de banda. Passou de largo. Aí passou o samaritano, passou a pessoa que nem ia para a igreja e viu alguém caído, foi lá e socorreu. Eu me lembro, pessoal, quando eu era jovenzinho, lá atrás, eu via os crentes indo para a igreja, né? Eles ficavam, Pai do Senhor, e eu ficava olhando, meus olhos brilhavam, eu nem sabia o que era isso, Pai do Senhor, até Pá do Senhor, eu não entendia nem o que eles falaram tão rápido, Pá do Senhor, parece até, aí eu via que as pessoas, se eu não saísse da frente, eles passavam por cima. Eu nunca fui convidado para ir numa igreja dita evangélica. Eu ficava olhando, eu queria até saber o que será que eles fazem aí nessa igreja, né? Porque a minha criação era outra, mas eu nunca fui convidado. Eu perdi muito tempo sem ser convidado a ir para uma igreja ou assistir um culto. Quem sabe, né, se eu tivesse ido mais cedo, eu teria me encontrado com o meu Jesus mais cedo. Mas às vezes a pessoa está lá preocupada com a religião dela ser a certa. E passa por alguém sofrendo. Passa por alguém caído. Não é que a pessoa tem que estar literalmente caída no chão. Mas a pessoa às vezes está passando por um problema e ela está caída. A alma dela está abatida, o espírito dela está fraco. Às vezes ela está enfrentando um problema terrível na vida dela, dentro de casa. Tentações com os amigos oferecendo drogas, oferecendo bebida, prostituição, ódio, mágoa. E aí passa um suposto crente, mas por ele achar que a igreja dele é certa, ele não consegue olhar para quem está sofrendo e estender a mão para quem está sofrendo. Por isso que eu não gosto de religião. Se você tem uma religião, amém, mas não é a nossa proposta. Nós não pregamos religião. Você pode ser da religião que você quiser. Para mim não faz diferença. Porque eu sei que qualquer religião que você siga, eu sei que você tem uma alma. Você tem uma alma dentro de você. E essa alma quer Deus. Só Deus pode trazer paz para a sua alma. Então, a religião não pode
as instituições não podem, a placa da igreja não pode. E você tem que tomar cuidado, porque às vezes tem um amigo seu, uma pessoa que estuda com você, que trabalha com você, que faz parte da sua família, e por você estar preocupado com a sua igreja, você esquece de falar de Deus para ela, de Jesus para ela, de dizer para ela: olha, vamos lá na minha igreja comigo ouvir uma palavra, Deus vai te abençoar. Então veja que isso já acontecia, e isso acontecia com quem era carnal. As pessoas carnais brigam por conta da sua igreja. Isso já acontecia lá atrás. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, e as pessoas sofrendo mesmo, ninguém se importa. Então você tem que vigiar. Vamos continuar aqui para terminar. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos, olha só, são apenas servos, por meio de quem creste, isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então, nós somos apenas servos, nenhum de nós salvamos. Não é a igreja que te salva, não é o pastor que te salva. O pastor, a igreja, são meios usados para pregar para você. Mas quem faz o milagre, quem traz a salvação é Deus. Então você não deve brigar por causa de pastores ou por causa de igreja. Você deve ter essa consciência que nós somos irmãos. Nós somos irmãos. E nós temos que querer o bem um do outro. Às vezes você tem uma pessoa pertinho de você, necessitada de ajuda, necessitada de compaixão, de misericórdia, necessitada de uma mão amiga. E aí você não consegue ver se você estiver preocupado com a sua religião. Amém? Então você tem que pensar nisso. Pensa nisso. Quem sabe esse seu amigo é seu amigo. Pastor, mas ele bebe, ele fuma, fala palavrão. E aí? Nós não nascemos crente. Ele precisa de misericórdia. Estende a mão para ele, convida ele para ir para a igreja. Fala para ele: olha, ouve aqui a live, assiste comigo, toma aqui o link, vamos comigo para a igreja, ouve esse louvor. Assim como um dia Deus chegou até você, e hoje você é um cristão, Deus vai te usar para chegar até essa pessoa. Quem é salvo, sabe que quem já foi perdido um dia e encontrou a salvação, essa pessoa é diferenciada. Quem já foi perdido e hoje tem certeza da salvação, é diferente, porque sabe a dor de ser perdido. Quem nunca se salvou, quem está na igreja e não é salvo ainda, a pessoa não tem misericórdia com quem está sofrendo, ela só tem os crivos, ela só tem o julgamento. Mas quando alguém que era perdido foi salvo, encontra alguém sofrendo, ela não se sente melhor do que ele, ela não se sente melhor do que a outra pessoa, muito pelo contrário, ela fica preocupada em ser usada por Deus para poder socorrer quem está caído. Por que você acha que eu estou aqui essa hora levando essa mensagem de fé? Por que você acha? Você acha que é porque eu sou bonzinho, direitinho? Não. É porque eu já fui perdido. Eu já fui sem Deus. É como diz aquela música, né? Eu já fui aquele que diz assim: eu andei sem destino. Eu já fiz tudo de errado. E hoje, quando eu vejo alguém no mundo, eu lembro de mim mesmo. Eu lembro de mim. Quando eu vejo você, quando eu prego para você, eu lembro assim: puxa, podia alguém ter pregado para mim antes, mas só vieram a pregar para mim muitos anos depois. Tem até um caso
eu vou contar aqui, eu já contei aqui na igreja, mas eu acho muito legal. Tem um caso, quando eu estava na escola, e aí eu encontrei uma pessoa, anos depois, anos e anos, já era casado e tal, já era pastor. E aí eu encontrei uma pessoa, e ela ficou surpresa quando eu fui pregar lá na igreja dela. Mas o senhor é pastor? Que beleza, que maravilha. E eu falei assim, puxa, que legal, você se converteu, né? Você é da igreja. Ela falou assim, não, eu já era da igreja quando a gente estudava junto. E na hora o meu semblante fechou. Na hora eu fiquei triste, eu falei, poxa, você era da igreja, estudávamos na mesma classe, e você nunca... Pensei comigo, não falei para ela, porque a pessoa não ia ter estrutura para ouvir isso. Talvez está ouvindo agora, se estiver assistindo o vídeo. Eu fiquei imaginando, falei, caramba, estudávamos juntos, eu era perdido, eu vivia na bagunça, eu poderia ter morrido e ido para o inferno. Eu poderia ter perdido a salvação, porque a pessoa que era de Deus nunca me evangelizou, nunca chamou para que eu fosse na igreja com ela. Eu só vim saber que ela era da igreja mais de 20 anos depois. Como é que pode? Então a pessoa vê o bagunceiro, que eu era bagunceiro, e ela fica intimidada, porque ela acha que o bagunceiro é feliz. Não é feliz. Ela vê o bagunceiro bebendo, chapando coco, falando alto, gritando, fazendo um monte de bagunça. Aí ela pensa assim, não, essa pessoa está bem. Não, essa pessoa não está bem. Porque eu era essa pessoa. Eu era essa pessoa. E eu sabia que eu não estava bem. Mas eu não fazia ideia, eu não sabia quem era Jesus. Eu não sabia que Ele tinha algo muito extraordinário para a minha vida. Então você que está me ouvindo, de repente tem uma pessoa igualzinha a mim do seu lado, uma pessoa que está sorrindo, que está falando besteira, que está aparentemente bem, mas está longe de Deus. Então se você não vigiar, você vai estar preocupado, dizendo assim, não, mas a minha igreja é a boa, a minha igreja, o meu pastor... E a pessoa está ali perdida e você não chama ela para ir para a igreja. E você não chama ela para ouvir a palavra de Deus. Não é verdade? Então você tem que pensar nisso. Por isso que Jesus disse assim, que a luz não é feita para colocar dentro do armário ou embaixo da cama, mas é para colocar no velador, num lugar de destaque, para que todos que chegam vejam a luz. Essa luz que tem dentro de você, essa fé que tem dentro de você, não é para ser escondida. É para brilhar, é para você dar testemunho, é para você dizer eu sou de Deus. Talvez você fique até intimidado em dizer assim, não, eu sou de Deus, mas a minha vida ainda não está boa, eu não tenho o testemunho que eu gostaria de ter ainda, eu tenho meu casamento com problema, ainda estou com problema na vida financeira. Amém, mas eu estou trabalhando para mudar isso, porque problema todos temos. A questão não é o problema, a questão é você entender, eu estou lutando para mudar. E eu posso te levar comigo porque eu quero mudar, vou mudar, e eu quero te apresentar esse caminho, eu estou me sentindo bem. Olha, eu ainda fumo, eu ainda bebo, mas eu vou largar porque eu estou me sentindo melhor na igreja. Eu já entendi, eu ainda sou uma pessoa ignorante, arrogante e tal, mas eu sei que Deus vai mudar meu coração. Então, não se trata de você ter resolvido o seu problema ainda, mas de você ter encontrado uma direção para viver sua vida bem, para viver sua vida abençoada, e esse problema vai ser resolvido. Amém? Então, pensa nisso. Cuidado, porque pode ter alguém do seu lado precisando que você tenha misericórdia. Não que você seja um religioso e fique defendendo a sua igreja e condenando a outra pessoa. Pensa nisso. Amém? Bom, é isso que nós temos a dizer por hoje. Você é bênção de Deus e amanhã é Santa Ceia. Eu quero você comigo aqui na Santa Ceia. Liberou já a igreja, vai até 25% pode vir para a igreja. Então amanhã você pode vir para a igreja e vir ceiar. Vai ser extraordinário, porque vai ser sobre a Páscoa.
E aí nós vamos explicar para você o significado da Páscoa. É algo extraordinário, é algo extremamente maravilhoso. João Batista, quando ele viu Jesus, ele diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Algo extraordinário. Eu vou te explicar o que isso significa. Porque que a Páscoa, ela fala de cordeiro, ela não fala de ovo de Páscoa. Embora não seja pecado você comer um ovo nem trazer um para mim. Mas a Páscoa fala de cordeiro, e nós vamos explicar o que significa a Páscoa. Amanhã vai ser extraordinário, você vai ceiar e vai sair daqui abençoado, tá bom? Nós vamos ficar por aqui. Eu gostaria de pedir a sua oferta. Entra lá no site da igreja, igrejavidacondeus.com. Por lá você pode fazer a sua oferta. Tem um campo lá para doação, tem um campo para você fazer o Pix, tem um campo para você fazer uma transferência. Você pode doar o valor que você quiser, você pode devolver seu dízimo, você pode fazer a sua oferta. É só você entrar, igrejavidacondeus.com. Você que não tem, pastor, eu não tenho, pastor, fique em paz. Quando você não tem oferta, vou te ensinar a ser abençoado. Quando você não tiver oferta, o que você não pode, por não ter a oferta, é ver maldade na oferta. Se você vê a oferta com maldade, você perde a bênção. Mas você simplesmente diga amém. Hoje eu não tenho, mas Deus vai me dar condições de ter. Mas não aceite ver a oferta com maldade. É um pecado. O culto inteiro é bênção e chega na hora da oferta, a pessoa vê maldade na oferta. A oferta, ela é tão pura, ela é tão santa quanto todo o culto. Não existe uma parte no culto que não seja abençoada. Todo o culto é abençoado. A hora que canta, a hora que prega, a hora que dá o testemunho, a hora que pede a oferta, tudo é abençoado. Então, o mal às vezes tenta sujar o coração da pessoa na hora da oferta. Então, não aceite isso. Hoje talvez você não tenha, mas Deus vai te dar condições e você vai ter. Amém? E aí você vai se lembrar disso. Amanhã, quando você tiver condições, você vai poder dizer: graças a Deus, eu estou podendo fazer a minha oferta. Mas se você não tem, fique em paz, amém? Amanhã nós vamos estar pessoalmente aqui. Entra no site igrejavidacondeus.com e entra também no nosso YouTube. Você vai lá pelo site, você chega no YouTube. Se inscreve lá, porque toda vez que tiver um vídeo novo, você recebe conteúdo, aviso. E também no site você tem muita informação, muito acervo, muitas pregações, muitas palavras para te ajudar, tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Até amanhã. O culto começa às 18 horas. Um forte abraço e que Deus te abençoe. Até lá.